Olá, mais uma vez juntos com nossa história através dos hinos. E hoje o hino é o 17 do Inário para o Culto Cristão, 132 do Cantor Cristão, Fonte és tu de toda a bênção. No Cantor Cristão, ele vem com o título Ebenezer. Esse é um hino muito bonito, um hino muito cantado em todo o Brasil e por isso eu estarei falando sobre ele agora. Escreveu este hino para o Festival de Pentecoste no século XVIII, em 1758, para a igreja em Norwich, na Inglaterra, onde ele era pastor. Estas linhas revelam uma profunda gratidão a Deus do seu coração, porque o Senhor o livrou de uma vida de degradação. Por isso o hino enfatiza esse até aqui nos ajudou o Senhor, ênfase de 1 Samuel capítulo 7, verso 12. Esse texto foi publicado numa coletânea de hinos chamada Uma Coletânea de Hinos, usada pela Igreja de Cristo em Angel Alley, Bishopsgate, em 1759. Desde 1760, os hinários que têm publicado esse hino, e são muitos, eles têm incluído somente 3 das 4 estrofes de Robinson. Robert Robinson, nascido em Norfolk, Inglaterra, em 27 de setembro de 1735, ficou órfão quando era criança, tendo que se virar na vida muito cedo, acabou se envolvendo com más companhias. Aos 19 anos, em 1754, ele foi procurar uma cigana. Essa cigana, bêbada, foi lá fazer lá a leitura do futuro de Robinson. E lá na sua previsão, essa cigana disse para ele: "Você viverá para ver os seus netos." Agora, o interessante é que, ao ouvir essas palavras, ele não ficou feliz. Aquilo bateu no coração dele de um jeito diferente e ele começou a olhar para a sua própria vida e percebeu que o caminho que ele estava trilhando não era um caminho muito bom. A cigana, ao falar-lhe sobre netos, ele começou a pensar que tipo de pai ele seria, que tipo de exemplo ele daria, que tipo de homem ele queria ser. Ele sabia que se continuasse vivendo daquele jeito, ele não seria um bom pai, porque ele não era um bom homem. O tempo se passou, aquilo ficou um pouco esquecido, e um dia na sua cidade chegou lá o pregador George Whitefield, que estava fazendo uma conferência ali na igreja da cidade. Então o jovem Robert decidiu ir até aquela igreja e ouvir o pregador. Lá, ele ouviu um sermão sobre arrependimento, baseado no texto de Mateus 3, verso 7, que diz: "Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir?" Ele ficou muito impressionado com a força desse texto e com a força da pregação de Whitefield. Aquele texto calou tão fundo em seu coração que os 3 anos seguintes foram de profunda batalha espiritual. Mas depois desse tempo, por fim, finalmente, ele abre o seu coração e aceita Jesus. Não demorou muito até tornar-se um pregador e um pastor. Pastoreou em algumas igrejas ali da sua região natal, e a última igreja que pastoreou foi uma pequena igreja batista onde ele serviu até a sua morte em 1790, aos 55 anos. Apesar de Robinson não ter uma educação formal, ele foi um homem extraordinário. Tornou-se um proeminente pregador, erudito e teólogo. Escreveu várias obras teológicas, entre elas a History of the Baptist, uma história dos batistas, um pouco antes do seu falecimento em 1790. Fonte és tu de toda bênção, vem no canto me inspirar. A misericórdia tua, quero em alto som
pela morte do pastor Robert Robinson, esse hino finalmente chega a nós aqui no Brasil com a tradução em português, feita por Justus Henry Nelson. Ele é nascido em 1849 no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, e trabalhou aproximadamente 45 anos na Amazônia. Seu preparo para este trabalho profícuo se deu na Faculdade de Lawrence, no seu estado natal, e na Faculdade de Teologia da Universidade de Boston, em Massachusetts. Apresentou-se para o trabalho missionário da Igreja Metodista Episcopal em 1879 e, enquanto esperava poder viajar, preparou-se como enfermeiro e dentista para melhor poder atender às necessidades do povo, entre qual ele estaria fazendo a sua missão. Ele chegou com a sua esposa em Belém do Pará em 19 de junho de 1880. Depois de algum tempo, Justus Nelson se desligou da sua missão com a Igreja Metodista e agiu de forma independente. Ele fundou o periódico chamado O Apologista Cristão. Foi redator e escritor desse periódico, escrevendo muitos artigos apologéticos. Fez a tradução também de muitos sermões de John Wesley. Escreveu muitos artigos também para outros periódicos evangélicos. Também enviou hinos e traduções para editoras evangélicas os publicarem. Nelson foi um pioneiro nas áreas de implantação de igrejas, educação, trabalho social e enologia. Por conta disso, muitas vezes ele foi perseguido e hostilizado. Em 1892 chegou a ser preso, ficou 3 meses e meio na prisão. Colegas seus de trabalho foram mortos pela febre amarela e por pouco ele também não morreu dessa doença. Ele foi um dos grandes contribuidores para a inódia evangélica brasileira, com suas traduções e hinos. Entre as suas traduções mais conhecidas e mais cantadas no Brasil está o hino Saudai o Nome de Jesus. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy praise. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus taught me when a stranger, wandering from the fold of God, He to rescue me from danger interposed His precious blood. A melodia desse hino recebeu o nome de Nettleton. Ela faz parte de uma famosa coletânea chamada A Coletânea de Música Sacra, de John Wyatt, publicada em 1813. Essa coletânea vendeu quase 200.000 cópias e continha hinos dos mais conhecidos hinistas da época nos Estados Unidos. Essa melodia tem sido atribuída tanto a Wyatt como a Asshel Nettleton, daí o nome dessa melodia. Vale a pena lembrar sempre, quando nós falamos de hinos, estamos nos referindo à letra, à poesia que foi escrita, à mensagem que é cantada. Assim, a melodia Nettleton tem esse nome porque ela é atribuída a duas pessoas. Ela é atribuída a John Wyatt, o compilador da coletânea que eu já disse, e também ao evangelista Nathanael Nettleton. Daí o nome da melodia. Nettleton foi um evangelista renomado do século XIX. Mas também há uma teoria de que esse hino foi escrito por um amigo de Nettleton e esse amigo colocou o nome da melodia em homenagem ao evangelista.
Não existe documentação que especifique quem é o verdadeiro compositor dessa melodia. É isso. Essa é a história desse tão querido hino, tão lindo, com uma mensagem tão maravilhosa. Então, que a mensagem desse hino e essa história, esse testemunho desses homens de Deus possa edificar a sua vida no dia de hoje. Que Deus nos abençoe.